em Cristo, a igreja, todos os anos, no Domingo de Ramos, faz-nos meditar na escuta este Evangelho que narra estes últimos passos de Jesus para o Calvário, para a sua paixão e para a sua morte. O mistério da doação de Jesus nos provoca porque ao longo de toda a sua vida, Jesus serviu, Jesus fez a vontade do seu Pai, Jesus operou inúmeros milagres, muitas obras, fazendo com que as pessoas que as recebessem pudessem contemplar o dom de Deus que estava se manifestando no meio deles. Aquelas grandes obras do Antigo Testamento que Deus fez para libertar o povo, agora estavam acontecendo com mais propriedade na própria pessoa de Jesus. Contudo, diante de tanta manifestação, de tanta obra, de tantas coisas, nós ouvimos que as pessoas recusaram, negaram, viraram as costas para aquele que veio em nome do Senhor. Nós também, nesse tempo, não podemos cair nesta tentação e neste pecado. Virarmos as costas a Jesus, abandoná-lo, deixá-lo, não reconhecê-lo como nosso Messias e Salvador. Podemos ficar envolvidos com o drama que nós estamos vivendo ao longo do ano passado e deste ano. O drama da perda de inúmeras vidas, a falta de bom senso, a falta também da nossa própria fé, a falta da confiança em Deus, a falta de buscarmos a fidelidade ao próprio Deus. A primeira leitura de hoje coloca para nós um servo, aquele que busca pela fidelidade fazer a vontade de Deus, cumprir a sua missão. E cada um de nós, nesta vida, temos também uma missão. Se diante das nossas dificuldades, dos nossos desafios, nós não avançamos com a fé, seremos expurgados desta própria vida pela falta de fé. A opção é sempre nossa, porque Deus sempre nos convida. E este convite é um convite que nos provoca para sairmos do meio cômodo que muitas vezes nos encontramos da fé, cômodo dos nossos pecados, cômodo também por estarmos à vontade de estarmos longe do Senhor, cômodo porque nós buscamos e gastamos as nossas energias simplesmente fazendo a nossa vontade. A segunda leitura de Filipenses traz para nós um termo que representa muito bem o drama da paixão, o drama de Jesus e a sua entrega. Uma palavra que se chama kenosis, que é sempre traduzida como esvaziar ou aniquilar. Mas na propriedade do próprio termo seria aniquilar. Jesus se aniquilou por vontade própria e liberdade para a nossa redenção. Vemos aqui um grande paralelo com várias passagens de outros evangelhos, onde o mesmo Jesus dizia: se o trigo não morrer, ou se o trigo não for triturado, aniquilado, não gerará fruto. O Senhor fez aquilo que falou.
O Senhor fez aquilo que falou e aquilo que expressava a verdade, porque Ele é a verdade. No diálogo do Evangelho de hoje, nós temos os doutos da lei, aqueles que conheciam os rituais, que conheciam toda a tradição da aliança no Antigo Testamento, e perguntam para ele: por que tu dizes que tu és o Filho de Deus? Não conseguem acreditar na sua palavra, não conseguem acreditar em suas obras, não conseguem acreditar na pessoa que eles estão vendo. Assim, ainda hoje, muitas pessoas no mundo não acreditam em Jesus Cristo. E nesse tempo que nos provoca, muitos católicos deixaram as linhas da própria fé, confiaram em outras coisas. Que não sejamos estes, sejamos aqueles que também se esvaziam, sejamos aqueles que também se aniquilam. Temos muitas coisas para nos esvaziarmos, a começar dos nossos pecados, esvaziarmos da nossa pouca fé, esvaziarmos muitas vezes da nossa preguiça de rezar, esvaziarmos da nossa falta de confiança em Deus, esvaziarmos da nossa falta de caridade, para que Jesus nos preencha com a sua glória, para que o Senhor, com a sua morte e ressurreição, nos torne plenos, plenificados, divinizados, para podermos realmente participar daquilo que nós ouvimos no relato evangélico de hoje, a instituição da própria Eucaristia. Tomai este pão, porque ele é o meu corpo, é o corpo que vai alimentar as vossas vidas. Tomai este cálice, porque neste cálice tem o meu sangue, este sangue que agora é a nova e eterna aliança. Nós, católicos, temos esta grande arma espiritual, que ao mesmo tempo nos nutre o nosso espírito, nutre a nossa vontade, nutre a nossa consciência, abre-nos para o verdadeiro amor e provoca em nós uma relação única com Deus por meio da Eucaristia. E é neste relacionamento com Cristo vivo que celebramos em todas as missas, é que neste encontro dominical, neste encontro que fazemos a cada Eucaristia, é que renovamos as graças que Ele nos dá e que trouxe para nós desde a sua redenção, que foi dada para nós com o seu sangue na própria cruz. É importante que, sem se esvaziar, nós não seremos plenos. No meio do Evangelho de hoje, Jesus verbaliza um dos grandes dramas também do ser humano: que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Desde Adão, o ser humano insiste em fazer a sua própria vontade, em detrimento da vontade do Criador, do Salvador. E nós sabemos bem quais são as consequências de viver simplesmente voltado para a sua própria vontade. Quais são as mazelas que nascem dessa postura egoísta e soberba? Se pudéssemos, diante dessas tentações, dizer: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua, que é uma forma de dizer aquilo mesmo que Maria falou diante do anjo: faça-se em mim segundo a tua palavra, faça-se a tua vontade. É a mesma postura de José, que no sonho, perceber o desígnio de Deus, não fala nada, mas faz tudo aquilo que tinha de fazer por conta da missão que havia assumido. Se nós
não mergulharmos na vontade de Deus, nós não viveremos plenamente aquilo que Ele nos quer dar. Jesus também verbaliza hoje o salmo: meu Deus, por que me abandonastes? Nesse tempo de pandemia, temos certeza que muitas famílias falaram esta frase em meio às suas dores. E qual foi a resposta de Deus para elas? Esse silêncio da cruz, que não é omissão, mas que é o cumprimento de sua vontade, que só depois vamos perceber na vida qual é a vontade dele, qual é a profundidade do amor dele para aqueles que sofrem e que se sentem sozinhos em meio às suas dores. Se a nossa fé não é capaz de olhar para tudo isto e nos dar uma resposta, é porque estamos, infelizmente, longe do Senhor. Se nós não nos unimos ao Senhor nos seus passos da cruz, se nós não assumimos a nossa cruz, nós não vamos ressuscitar. E nós precisamos nos despertar na fé para isso. Portanto, vamos pedir nesta Eucaristia de hoje, que estamos celebrando a entrada do Senhor solene em Jerusalém. Hoje, sem aquela festividade da procissão e dos ramos, mas, na verdade, fazendo parte daquele silêncio que é costumeiro do dia da cruz do Senhor, do dia de sua morte. Porque é através desse silêncio e de forma sóbria é que vamos contemplar o mistério de Deus sobre nós e sobre a nossa vida. Daí, peçamos nessa Eucaristia que o Senhor realmente encontre em nós corações vazios, esvaziados, para que Ele nos preencha com tudo aquilo que precisamos, para que assim sejamos firmes, perseverantes e, claro, praticantes da lógica que o Senhor nos deixou, a lógica do amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.